Olá pessoal, estamos iniciando então a nossa segunda aula, falando aí dos temas, né, de legislação aduaneira, ok? Vamos falar um pouco então sobre controle aduaneiro de veículos, entrada ou saída de veículos, né, nos portos, aeroportos ou pontos de fronteiras, né, os pontos de fronteiras alfandegados aí, né? Controle desde a entrada até a saída. Então, os veículos que chegarão aí numa zona primária ou estarão em trânsito sobre o controle aduaneiro até uma zona secundária que tenha controle aduaneiro, todos esses veículos estarão necessariamente sobre o controle da Receita, né, dos órgãos aí competentes na questão aduaneira, tá bem? É proibido ao condutor dos veículos, não é? Quando está sob o controle aduaneiro, estacionar ou carregar ou descarregar mercadoria, inclusive transbordo, né, fora de um local habilitado, ou seja, qualquer tipo de movimentação, né, estacionamento, carregamento, descarregamento, transbordo de carga de um veículo para outro, né, para continuar o transporte, enfim, qualquer tipo de ação nesses veículos terá que necessariamente ser sobre, né, o controle da Receita, sobre o controle aduaneiro, ok? Então, esse veículo ele está proibido de estacionar, carregar ou descarregar fora de local habilitado, local determinado, ok? Também está proibido de trafegar em situação ilegal, não é? As normas reguladoras do transporte internacional, ou seja, na área de transporte podem existir algumas regras, não é? O veículo tem que estar além da documentação em dia, não é? Com todas as taxas e autorizações, né? Também formalizadas, né? E atualizadas. Também podem ser necessárias ali a aplicação de faixas reflexivas, não é? Também avisos, não é? Sobre as condições, né, de carga, todos os controles que são necessários que existem nos containers, enfim, tudo isso é fundamental, tem que estar legalmente formalizado ali e essa situação também será item de auditoria, né, as condições do veículo, ok? Não poderá desviar-se da rota estabelecida pela autoridade aduaneira, ou seja, aqueles veículos em trânsito que estão indo para portos secos ou estão retirando uma mercadoria para outro país, estão em trânsito, não é? Eles não poderão se desviar, né, de uma rota previamente estabelecida, sem, obviamente, se ocorrer algum acidente, algo, né, que seja obrigatório, terão que necessariamente, antes de fazer o desvio, comunicar isso aos órgãos, né, da autoridade aduaneira responsável ali por aquele regime especial aduaneiro que é o tráfego aduaneiro, ok? Não poderão estacionar próximo a veículos, né, que estão aí atuando, não é? Com importação ou exportação, ok? Então, qualquer tipo de suspeita é proibida, ok? Não pode ter esse tipo de transbordo de carga, né? Para evitar, aqui nesse caso justamente, o transbordo, né, de cargas de outros veículos para aqueles veículos que estão fazendo transporte internacional ou vice-versa, tá bem? Então, o controle de veículos, ele proíbe ao condutor esse tipo de ação. Muito bem. A busca dos veículos, né? Aquela fiscalização, quando para um veículo na estrada, ou no porto, ou no aeroporto,
para se fazer ali uma busca interna, né? Ela tenta prevenir aí, reprimir a ocorrência de infrações à legislação aduaneira, ok? Então, a busca de veículo é uma ação, né? Uma ação dentro da zona secundária, né? É como se fosse dentro de uma zona de vigilância, não é? Que faz parte do território aduaneiro e terá ali a competência, né? E terá a ação direta dos órgãos aí voltados a esse tipo de atividade. Obviamente que sempre aí com o apoio da Polícia Federal, não é isso? Então o fiscal ele vai parar um veículo para fazer a busca, mas quem vai realizar essa atividade, né, de parar o veículo, de fazer a inspeção dentro do veículo, né, de bagagens, é a polícia, ok? Polícia Federal normalmente, quando estivermos aí, né, ou Polícia Rodoviária Federal, ok? Controle dos sobressalentes e das provisões de bordo, não é? Também, todos aqueles veículos que estão com passageiros, né? Sejam navios ou aviões, que vão, né? Ou trens, ou ônibus, enfim, que vão de um país para o outro, ele terá ali algumas provisões de bordo, não é? Para aquele lanchinho, para fornecer uma água, alguma coisa. Isso terá que ser também controlado, não é? Por exemplo, mercadorias deverão corresponder às necessidades, ou seja, não pode ter ali dentro de um caminhão, por exemplo, uísque, vamos dizer, né? Ou de um caminhão não, de um veículo, né? De um avião, por exemplo, o uísque ali uma quantidade que seja superior àquela quantidade necessária para atender ali os usuários, os viajantes, não é? Numa viagem. Então, se for excessivo, isso também será advertido, também será, poderá até ser segregado esse material, né? Separado, apreendido, ok? Do serviço de manutenção, né? Então somente a quantidade de material é suficiente para fazer a manutenção do veículo ali, né? Do uso de consumo da tripulação e dos passageiros, então tem que ser correspondente a essas necessidades, né? Poderão ser depositadas em compartimento fechado, né? O qual poderá ser aberto somente na presença da autoridade aduaneira ou após a saída do veículo do local, ok? Então, todos essas provisões, né, esses materiais, eles estarão, deverão, né, poderão estar num recinto, num compartimento fechado, que será aberto para a fiscalização e também após a partida daquele veículo, não é? Do local, ok? Aí evitando qualquer tipo de transbordo aí também, né? A critério da autoridade aduaneira, poderá ser dispensada a cautela se a permanência do veículo na zona primária for de curta duração, ou seja, a própria autoridade ali aduaneira pode querer fazer essa inspeção, né, nesses sobressalentes e nas provisões de bordo, ou não é? Se for ali somente um pouso rápido ou algo que o valha, isso fica a cargo da autoridade, ok? Como a conferência de carga, é a mesma coisa, não é? Conferência de containers, alguns casos são 100% e outros casos não, são aleatórios, né? Por buscas ali estatísticas, né? Enfim, né? A autoridade aduaneira que vai decidir esse tipo de condição para se realizar as inspeções, tá bem? Controle aduaneira de veículos, né? Unidade de carga, ou seja, os veículos em si, o próprio container, não é? Aplica-se automaticamente aí um regime de admissão temporária, não é? Por exemplo, um caminhão que está trazendo uma carga da Argentina ou do Uruguai, não é? Ou um avião, né? Que está pousando no Brasil, ele automaticamente recebe uma condição ali de admissão temporária, ou seja, né, ele está entrando, mas será reexportado, ele voltará ao seu país de origem, né? É uma exportação temporária, ok? O conceito disso, né, qualquer equipamento adequado à unitização de mercadoria serem transportadas, ou seja, o container, algumas embalagens, não é? Enfim, pallets, enfim, pode ser feito ali automaticamente, entendido automaticamente, que
a unitização, né, ou o elemento de unitização, que pode ser o veículo, o container ou qualquer outro unitizador, ele apenas está ali entrando no país, né, como um regime de admissão temporária, irá retornar ao seu país de origem, ok? Os veículos todos, né, eles terão um manifesto de carga, que é o registro da entrada, não é? Tudo que consta dentro do veículo, ele constará nesse manifesto, apresentando o que? A cópia de todos os conhecimentos de carga de todas as mercadorias, ok? Lista de sobressalentes e provisões de bordo, então todos esses sobressalentes e provisões também farão parte do manifesto da carga. Né? O manifesto ele é um resumo de toda a carga que está dentro do veículo. A relação das unidades de cargas vazias existentes a bordo, né? Num navio, por exemplo, que esteja transportando apenas alguns containers, né? Junto com o restante de toda a carga, alguns containers vazios para retornar a algum local, algum porto, ok? A declaração de acréscimo de volume ou mercadoria, né? Então, se houver ali algum tipo de acréscimo de volume ou mercadoria por algum motivo, ela também terá que ser explícita no manifesto de carga, ok? Cada ponto de descarga e cada ponto de carga, ok? Então, existirá um manifesto para cada parada desse veículo, né? Um navio que vai fazer carregamento ou descarregamento em vários portos, cada carga que ele coletar, ele terá um manifesto, então, de um ponto a outro, de outro ponto a outro, ok? Não apresentação do manifesto é uma declaração negativa de carga, ou seja, quando o navio está vazio, ele obviamente não terá um manifesto, então ele vai apresentar uma declaração negativa de carga, ok? E qualquer divergência, né, de carga ali, vai prevalecer o conhecimento do transporte, o conhecimento da carga, tá? Então, o manifesto ele é um resumo de toda a carga de ponto a ponto. E o conhecimento do transporte é o documento da carga, é o documento oficial da carga, ok? Então, se houver uma divergência entre o manifesto e o conhecimento oficial da carga, prevalece o conhecimento da carga, o específico, ok? O manifesto de carga, ele deverá ser corrigido ali, mas ele é o resumo, não é? De ponto a ponto, de cada porto, de cada parada, não é? Então, quando ele vai parar no último porto, ele terá vários manifestos, porque ele terá vários pontos de coleta e comporão um manifesto único de ponto de entrega, ok? Basicamente, essa é a documentação que as cargas seguirão junto com o transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, ok? Quanto à mercadoria, né? Quando a mercadoria se destinar a local interior no território aduaneiro e deva para lá ser conduzida no mesmo veículo procedente do exterior, a conferência aduaneira deverá sempre que possível ser feita sem descarregar, ou seja, aqueles caminhões, né, como falamos aqui em alguns exemplos, que vêm aí dos países aqui limítrofes, né, Argentina, Brasil, Paraguai e outros, eles podem aí trafegar, não é? Fazer a inspeção da carga dentro da zona primária lá, sem necessariamente descarregar toda a mercadoria, não é? Essa inspeção pode ser feita sobre o veículo, não é? Para que não tenha esse trabalho todo, esse custo, esse tempo todo de descarregamento e carregamento novamente do mesmo veículo, né? Que está ali numa condição de admissão temporária, não é? No caso da partida, né, que não possa ser transportada num único veículo, ou seja, eu tenho uma carga tão grande que eu vou ter que dividi-la em 3 veículos, né, por exemplo. Então será permitido o fracionamento em lotes aí por veículo. Cada veículo terá o seu próprio manifesto e conhecimento da carga, né, do total da partida, ok? Então o conhecimento ele prevalece sobre o manifesto. O conhecimento será o mesmo para os veículos, mas cada veículo terá o seu manifesto. Olha, estou trazendo uma parte da carga desse conhecimento aqui.
o conhecimento será apresentado por cópia, óbvio, né? Apenas um veículo terá o lote, né? O conhecimento original e o restante por cópia, ok? A partir do segundo lote. Então, o primeiro lote vai apresentar o documento oficial, né? O conhecimento oficial, e os demais apresentarão por cópia, ok? Os veículos aéreos, né, eles têm aí uma particularidade que é o tempo, né, o tempo de translado e também o tempo de liberação desse veículo, né? Então, esses veículos, eles têm aí uma informação de horário de chegada, não é? Tem que ter mais precisão nesse tipo de controle, né? O rodoviário, ele não tem essa precisão. No caso do aéreo, sim, não é? Por quê? Porque portos, né, aeroportos, perdão, precisam ter aí uma organização formal de horários de voo, uma exigência natural ao próprio tipo de transporte, né? Todos os volumes transportados por via aérea serão identificados por etiqueta própria. Então, quando fazemos exportação e importação por via aérea, há algumas exigências de etiquetas, de número de lotes, de número de etiquetas, né, de condições de embalagem até, né, apropriada ali, etiquetas externas para identificar aquele produto, peso daquele material, do pallet todo, enfim. Tudo isso faz parte de condições, né, para se realizar o transporte por via aérea. E isso também vai facilitar, vai agilizar, não é, a conferência pela auditoria. É óbvio que o auditor pode pedir para abrir uma embalagem, tirar e verificar, né, ali aleatoriamente se aquilo é correto ou não. Mas a ideia é que tudo isso seja muito bem identificado para agilizar todo o trabalho de conferência da carga, ok? Qualquer tipo de pouso de emergência, né, ficarão sujeitos ao controle aduaneiro da autoridade, né, com jurisdição sobre aquela aterrissagem. Ou seja, se o avião precisa, num caso de emergência, pousar num aeroporto que não seja alfandegado, não é? Então, a própria controle aduaneiro, a autoridade aduaneira, ela será informada, né, qual será o local de aterrissagem, né, e quem é o responsável pelo veículo, né, comunicará isso à autoridade aduaneira. Em regra, os viajantes não poderiam desembarcar desse veículo até a chegada ali, né, a conferência. É óbvio que se esse veículo tiver em condições ali de perigo, né, as pessoas ali, é óbvio que isso vai ocorrer, as pessoas vão sair, né, sairão do veículo para posterior conferência dos órgãos aduaneiros aí, se for o caso, tá bem? Mas a princípio tem que ser comunicado, o responsável comunica os órgãos aduaneiros e eles vão lá conferir, não é, se houver a necessidade de conferência, tá bem? Muito bom, então vamos entrar agora em assuntos, né, sobre tributos, ok? No comércio exterior. Alguns são regramento constitucional, aquilo que já está na Constituição. E qual que é a diferença, a semelhança ou a nomenclatura aí, né? O que se estabelece nas legislações como produtos, como bens ou como mercadorias, né? Em tese é tudo a mesma coisa, mas em alguns pontos, em algumas leis, um conjunto de leis tratam como produtos, outros como bens, né, e outros como mercadorias. CMS, por exemplo, fala em mercadorias, né, IPI fala de produtos, enfim, não é? Vamos tratar aqui um pouco sobre essas nomenclaturas. Produtos estrangeiros, né, o que é um produto estrangeiro? O que é um produto nacional? O que é um produto nacionalizado ou desnacionalizado, não é isso? Vamos ver com calma aqui somente a diferença conceitual desses termos, né? E a reimportação, não é? É o inverso lá, quando você faz uma
uma admissão temporária ou uma exportação temporária, e você tem que fazer uma reimportação, e também o contrário, né? Uma reexportação, tá bem? Quando você traz algo em admissão temporária e está devolvendo ao seu país de origem. Muito bom. O regramento constitucional, quando falamos de tributo, o que ele diz, né? Que não se aplicam aí o imposto de importação e também o imposto de exportação, seguindo aí o princípio da legalidade, né? E a anterioridade anual nem a nonagesimal. Ou seja, não se aplica o imposto de importação nem o imposto de exportação nos casos aqui onde a lei exige, não é, que sejam aplicados aqui as condições de direito tributário, né? Então não se aplicam ao imposto de importação e ao imposto de exportação o princípio da legalidade, ou seja, esse princípio da legalidade no direito tributário, ele diz que você somente pode alterar ali as alíquotas através de lei. No imposto de importação e imposto de exportação, não, porque quem decide isso é o Poder Executivo, não é necessário uma lei, somente ali uma autorização do Poder Executivo para a modificação das alíquotas desses itens, né? Tanto de importação quanto de exportação, ok? Para determinados produtos ou classe de produtos ou para todos, tá bem? E o princípio da anterioridade anual e também da nonagesimal, eles dizem o quê? Que quando você altera uma alíquota, ela passa a valer apenas a partir do próximo exercício. E no caso da nonagesimal, no caso de 90 dias, né? Ou seja, se eu estiver em dezembro e eu alterar um imposto, ele poderia valer a partir de 1º de janeiro pela anterioridade anual. Porém, existe uma regra nonagesimal que diz que não, apenas no mínimo 90 dias. Ou seja, também não se aplicam a esses impostos, né, de importação e exportação esses dois princípios, ok? Então, o imposto de importação e de exportação, eles poderão ser alterados pelo Executivo a qualquer momento, sem nenhum tipo de prazo, tá bem? Para valer, não é? Então, ele é alterado num dia e passa a valer no outro dia automaticamente, ok? Ele não vai seguir nenhum tipo de princípio da legalidade, da anterioridade e também o nonagesimal aqui. Não se aplicam ao IPI o princípio da legalidade e anterioridade anual, ok? Nesse caso, o IPI, ele também não precisa de uma lei específica para alterar as alíquotas e também não se aplica a regra da anterioridade anual, ou seja, se eu mudar esse imposto em fevereiro, ele teoricamente teria que, a partir de janeiro do próximo ano, ser alterado. Porém, nesse caso, no IPI, não. Ele poderá ser dentro do próprio ano, seguindo a regra nonagesimal. Então, ele poderá ser alterado, não necessariamente terá que esperar o ano todo para que seja aplicado no ano posterior, mas depois de 90 dias. Então, no caso de IPI, ele segue a regra nonagesimal, ok? Não se aplicam ao PIS e PASEP, importação também, de COFINS importação, a anterioridade, ou seja, nesse caso aqui, ele precisa de uma lei para alterar as alíquotas desses impostos, né? Do PIS, PASEP e do COFINS, no caso de importação. Ele também não seguirá a anual, né, a anterioridade anual, ou seja, não precisará ser no próximo ano, mas terá que seguir a nonagesimal. Somente após 90 dias esse tipo de imposto será aplicado, ok? E ao ICMS, a aplicação dos 3 itens, ou seja, para se alterar as alíquotas do ICMS, necessariamente precisa ter uma lei
né, criada uma nova lei para o ICMS ser alterado, precisa também seguir a regra anual, ou seja, se eu alterar o ICMS em maio, abril, junho, ele só valerá no ano seguinte, e se por acaso eu fizer a alteração dessa lei nos meses de novembro, dezembro, né, isso valerá apenas depois de 90 dias, ou seja, não começa a valer no dia 1º, ele começará a valer apenas lá em fevereiro, março, abril. Quando ele foi alterado, terá que obedecer a regra 90º, ok? No mínimo 90 dias, tá bem? Muito bom. Estabelecido essas regras, né, esse conhecimento básico sobre tributos, vamos falar aí um pouco então sobre a diferença, né, o que são bens, produtos e mercadorias. Então, bens são entendidos como móveis, imóveis, né, os bens. Aqui nós trazemos os conceitos do direito civil, né, fungíveis e infungíveis, não é? Consumíveis ou não consumíveis, né? Fungíveis palpáveis, né? Ou não, né? Consumíveis e inconsumíveis, consumível e inconsumível, os divisíveis e os indivisíveis, né? Por exemplo, um carro e o seu som, não é? Ou um carro e sua roda, né? Então isso é indivisível. No caso do som é divisível, ou seja, os bens singulares e coletivos, né, na sua própria composição, os bens principais e os bens que são acessórios, os bens públicos e privados, os bens corpóreos e incorpóreos, não é? Tudo isso está muito bem definido lá no Código Civil, né, no direito civil, o que é cada um, como é entendido o que é um bem, ok? Porém, né, por outro lado, nós temos aí a especificação das leis, né, que falam sobre mercadorias, né, bens destinados à venda, mercadorias na legislação aduaneira, por exemplo. No regulamento aduaneiro, ele cita lá um significado um pouco mais amplo, não é? Não é somente de bens destinados à venda, né, movimentação, itens, enfim, cada um tem uma descrição, tá? Aqui nós estamos tratando apenas de conceitos, tá? Não vamos nos aprofundar muito nisso. No Código Aduaneiro também do Mercosul, ele diz lá, né, que todo bem suscetível a um destino aduaneiro, ou seja, inclusão em um regime aduaneiro de importação, retorno ao exterior, abandono ou destruição, não é? O que é bem, o que é mercadoria. Cada um desses órgãos trata esse assunto de uma forma, mas bens, mercadorias e produtos é a mesma coisa, ok? Eles apenas estão descritos de formas diferentes em algum tipo de legislação, tá bem? Produtos, bens e mercadorias. Produtos é o que resulta de uma produção, não é? O mesmo se dá com imposto de exportação e IPI, né? Produtos na legislação tributária, né, sinônimo de mercadoria, né? Caso da bagagem, por exemplo, né, toda a mercadoria que está dentro da bagagem, se foi um produto exportado, é um produto, né, enfim. Mas essas condições, né, isso tudo é sinônimo, não é? Então, em algumas legislações nós vemos a descrição como bens, né, como no Código Civil, em outras como mercadorias, não é? Nos códigos, nas leis aduaneiras, nas leis de impostos, às vezes como produtos, enfim, tudo isso quer dizer a mesma coisa, né? O artigo 153 da Constituição diz lá que compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, mas no caso da bagagem nós falamos de mercadoria, não é? Artigo 72 do Regulamento Aduaneiro. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Ok? Apenas para ficar claro que as legislações descrevem, né, de cada uma a sua maneira, porém, tudo isso tem o mesmo significado, não é? São sinônimos, né? São formas diferentes de tratar o mesmo assunto.
no tratamento constitucional, por exemplo, né? Então, os impostos federais, né, impostos de importação, exportação e IPI, vão incidir sobre os produtos, né? O estadual, ICMS sobre mercadorias, as contribuições, PIS, PASEP, COFINS, importação, também fazem referências a produtos, referências a bens, ok? Então, em cada tópico, né, em cada lei, isso pode aparecer de uma forma. As expressões, produtos, bens e mercadorias são tratadas de forma indiferenciada, ou seja, da mesma maneira, tá? Seja produtos, bens ou mercadorias, conforme estiver escrito na lei, será sempre da mesma maneira o tratamento, tá bem? Produtos estrangeiros, produtos nacionais, nacionalizados e desnacionalizados. O que é isso, né? Então, produtos nacionais e estrangeiros decorrem da origem do item importado, não é? Produção ou transformação substancial, não é? Ou seja, onde aquele produto foi, a parte substancial dele, pelo menos, foi realizado, né? Foi no Brasil ou foi no exterior? Então, ele pode ser considerado um produto nacional ou estrangeiro, né? Nacionalização ou desnacionalização, né? Importação e exportação a título definitivo, ou seja, quando eu nacionalizo algo, quando eu faço uma importação definitiva, eu não vou devolver esse material para o exterior, então ele deixa de ser um produto estrangeiro, ele passa a ser um produto nacionalizado, né? E desnacionalizado também, quando eu produzi aqui e eu mandei para fora. Então esse produto não será mais brasileiro, ele foi produzido aqui, mas ele foi em definitivo para o exterior. Então ele é um produto desnacionalizado, ok? Somente alguns conceitos para ficar claro aqui, algumas ideias, né, sobre bens, produtos, né? Ah, eu estou com um produto estrangeiro. Não, você está com um produto nacionalizado, porque esse produto é seu em definitivo. Então, se ele fosse uma admissão temporária, ele seria estrangeiro, porque você devolveria esse produto para fora, porque somente exemplos, né? Então, independe do despacho para consumo esse tipo de análise, né? Ah, é um produto nacional ou estrangeiro. Apenas aqui uma discussão aberta sobre alguns temas aí, né, que aparecem, descrições, né, que aparecem aí em leis, em legislação, em órgãos públicos, em entendimento, né, sobre produtos, bens, mercadorias, o que é estrangeiro, o que é nacional, aquilo que foi nacionalizado, desnacionalizado. Esses são os conceitos básicos, não é, para o entendimento dessas questões. Muito bom, até aqui agradeço, finalizamos aqui nossa aula. Obrigado, até mais, ok?